Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre Física 1, movimento circular. Primeiramente, a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme, o MCU. No próximo vídeo, a gente deve provavelmente falar sobre MCUV, que é o variado, tá? Mas é só no próximo livro. Primeira coisa que a gente vai verificar é a definição do movimento circular uniforme. É bem semelhante ao movimento uniforme que a gente já viu nas aulas anteriores. O que seria o movimento circular uniforme? Quando ele ocorre? Ocorre quando um móvel qualquer movimenta-se sobre uma trajetória circular com velocidade de módulo constante, ou seja, o valor dela em módulo não varia. Aí aqui eu coloquei para vocês uma trajetória circular, tá? Que tem o sentido horário, e coloquei dois pontos aqui, um ponto aqui em cima e outro ponto aqui embaixo. Primeiro de tudo, em vermelho, você tem o vetor velocidade, que está representado aqui e aqui também, sempre no sentido horário. O vetor velocidade, ele sempre tangencia a trajetória e possui, como eu falei, um módulo constante. Aqui, muitas pessoas acham que não existe aceleração no movimento circular. Não existe a aceleração tangencial, aquela que vem da mudança de velocidade, mas existe a aceleração centrípeta, que é responsável por manter o móvel no movimento circular. O que mantém ele nesse movimento é a que a gente chama de força centrípeta. A força centrípeta que vem do m vezes a, o a, essa aceleração centrípeta, vem do V2 sobre R. A gente vai ver logo mais essa fórmula. Então, existe aceleração no movimento circular uniforme? Sim, existe. Apenas a centrípeta. É ela que faz o movimento continuar sendo circular. Por quê? Quando não existe essa aceleração centrípeta, o móvel que está fazendo essa curva, ele vai e sai pela tangente. Por exemplo, quando o móvel está fazendo uma curva e derrapa, ele sai pela tangente, ou seja, ele sai na direção da velocidade que você tem aqui. Outra coisa que você tem mais aqui é sobre a aceleração centrípeta, essa que eu acabei de falar. O movimento circular uniforme tem aceleração, sim. A aceleração centrípeta, que é chamada de AC. Esse vetor é responsável pela alteração da direção e do sentido do vetor velocidade, desse vermelho aqui. Porém, o módulo dele permanece constante, tá? Ele só vai mudando de direção e de velocidade, por quê? Para manter a trajetória circular. Fazendo o móvel executar a curva. A aceleração tangencial, aquela que vem da variação de velocidade, é ela que não existe. E como você calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a velocidade que é constante ao quadrado dividido pelo raio da curvatura que você está fazendo. Então, V, velocidade constante, R, raio da curvatura. Duas coisas que você precisa saber. A aceleração centrípeta, ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo. Então, quanto maior for a velocidade, maior é a aceleração centrípeta. E outra coisa, a aceleração centrípeta, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio de curvatura da sua trajetória, menor vai ser a aceleração centrípeta. São grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. E, novamente, se você tiver uma velocidade em km por hora, para transformar no SI em metros por segundo, divida esse valor por 3,6. Outra definição que vocês viram comigo ano passado, mas a gente tem que revisar, período e frequência. Período, por definição, é o tempo gasto para a realização de um ciclo ou uma rotação completa. A unidade do período é tempo, tá? É simbolizado pela letra T maiúscula. Já a frequência, que é simbolizada pela letra F minúscula, simboliza o número de ciclos ou rotações completas realizadas em um segundo. Também pode ser a definição do número de ciclos pelo tempo em segundo. Pode também ser definida como rotações por segundo, ou seja, RPS. RPS é a mesma coisa que Hertz, tá? Então, Hz, Hertz, é a unidade do sistema internacional. Agora, tem várias vezes que no enunciado não vem RPS, vem RPM. RPM seriam rotações por minuto. E um minuto, a gente sabe que tem 60 segundos. Para transformar RPM em RPS direto, para você ter a frequência em Hertz, é só você dividir por 60. E se você tiver RPH, que seriam rotações por hora, para você ter diretamente RPS, ou seja, Hertz, é só você dividir por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. E qual é a relação que você tem entre período e frequência? Se você acha um, você acha o outro automaticamente, porque período é o inverso da frequência.
E frequência é o inverso do período. Então, achando um, você acha o outro também. Agora, a gente vai falar sobre o movimento. O que muda no movimento circular? As grandezas escalares a gente tem no movimento normal, uniforme, variado. Agora, as grandezas angulares você tem no movimento circular. Essa fórmula aqui vocês já conhecem. A gente viu no início do ano. Sorvete, S igual a S0 mais VT. As letras, elas vão apenas mudar para angular. Essas aqui são as escalares, vão mudar para as angulares, mas o sentido vai ser o mesmo. S vira teta, S0 vira teta 0, V vira ômega e T continua sendo T mesmo. S você sabe que é a posição final em metros, S0 posição inicial em metros, velocidade é a média, né, aquela metros por segundo, e T continua sendo tempo em segundos. Aqui você vai ter a mesma coisa, só que vão ser as mesmas letras na ordem, só que tem a palavrinha angular, tá? Então, posição angular final, que agora a unidade é radianos, é rad, não é mais metro. Posição angular inicial, que é o θ 0, que é rad. Ômega, você chama de velocidade angular, que é radiano por segundo. Então, a única coisa que mudou das unidades daqui para cá é que o metro virou radianos agora. E o tempo continua sendo segundos. Agora, como você vai para transformar uma grandeza em outra? Aqui você já conhece, essa fórmula aqui é o triângulo DVT, né? Só que eu deixei assim mesmo, velocidade é igual a variação de posição pela variação de tempo. Mudando, alterando as letras, o V vira W, vira ômega, o S vira θ e o ΔT continua ΔT. Então, você pode também usar que a velocidade angular é a variação do deslocamento angular pela variação do tempo, do jeito que a gente fez aqui. E outra maneira de você calcular velocidade escalar numa circunferência, seria V igual a 2πr, porque é uma circunferência completa, 2πr sobre o período, tá? E se você também não quiser usar o ômega nessa fórmula, você pode usar esse também. Você sabe que o período é o inverso da frequência, então você pode também usar que ômega é igual a 2πf. Outra maneira de você usar o velocidade escalar seria 2πr vezes f, que é a frequência. Aqui você tem várias fórmulas, depende do que a questão te dá. Aí você pode escolher uma dessas fórmulas. E uma coisa que você tem que saber é que você, para transformar uma grandeza escalar em angular, é o seguinte: uma grandeza angular, ou W, ou θ, é igual à sua grandeza correspondente escalar dividido pelo raio. Ou seja, se eu te dei a velocidade escalar, como é que você faz para achar a angular? Você pega essa velocidade escalar e divide pelo raio. Se eu te dei a posição escalar e você quer achar a posição angular, é só você pegar a escalar e dividir pelo raio, tá? Então, para achar a grandeza angular, você pega a escalar e divide pelo raio. Agora, para achar a grandeza escalar, você pega a angular e faz o contrário. Multiplica pelo raio. Então, se eu quiser achar V, eu vou pegar o ômega, que é a angular, e vou multiplicar pelo raio. Se eu quiser achar S, eu vou pegar a angular e vou multiplicar pelo raio. Uma coisa importante veio daqui, ó. Essa última fórmula veio daqui. Uma circunferência, que você tem raio e raio. O que você anda é o arco. O arco, né, é simbolizado pela letra S. E o ângulo tá aqui, θ. Então, você sabe que S é igual a θ vezes R. E você sabe que o deslocamento andado numa circunferência, ele é diretamente proporcional ao raio da curvatura, tá? Então, quanto maior for o raio, maior é o seu deslocamento angular. Aqui, você tem 4 exemplos resolvidos para a gente verificar como você vai fazer as questões de hoje. Bem simples, verifiquem com calma, tá? Um automóvel se desloca com velocidade constante, sabendo que cada pneu tem diâmetro de 0,60 metros e que possui uma frequência de 360 rotações por minuto, determine a velocidade do móvel em metros por segundo. Resolução. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as informações do enunciado. No enunciado foi dado o diâmetro, 0,60, só que a gente sabe que a gente não usa o diâmetro em nenhuma fórmula. A gente pode sim usar o raio. Então, se eu tenho o diâmetro, divido por 2, porque eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, meu raio, 0,30 metros, ou 0,3 metros, você que escolhe. E outra informação também foi a frequência. A frequência foi dada em rotações por minuto, 360, e eu sei que essa frequência ela não está no SI, eu tenho que transformar em RPS para virar Hertz, né? Então, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, pego 360 e divido por 60.
que dá 6 RPS, ou seja, 6 Hz é a minha frequência. E agora, a gente sabe que foi fornecido no enunciado o raio, que a gente acabou de achar, e a frequência na unidade certa. A questão pede a velocidade escalar, ou seja, a velocidade normal. E eu sei que, para calcular a velocidade, eu te dei várias fórmulas lá em cima. Só que ele só me deu o raio e a frequência. Qual dessas fórmulas eu vou poder usar? Não vou poder usar o ΔS nem o ΔT, muito menos ele não me deu a frequência e muito menos o ômega, que é a velocidade angular. Ou seja, eu só tenho o raio e a frequência, então eu vou escolher essa daqui. Foi a que eu escolhi, π continua π mesmo, raio 0,30 e frequência 6. Multiplicando os três elementos e repetindo o π, você tem que velocidade escalar é 3,6 π metros por segundo. Então, ela é bem simples, é só você analisar as fórmulas e ver quais foram os dados fornecidos no enunciado e escolher a fórmula que você vai usar, tá? Segundo exemplo resolvido, o tacômetro mede a frequência de rotação de um motor, tá? Sabendo que um tacômetro esteja medindo 6.000 rotações por minuto, tá? Não está no sistema internacional, determine a velocidade angular de rotação, ou seja, em radianos por segundo. Resolução, novamente eu vou analisar o enunciado. No enunciado foi me dada uma frequência de 6.000 RPM. Não está no sistema internacional, para transformar em RPS, ou seja, Hertz, é só eu dividir por 60. Então, 6.000 RPM viram 100 RPS, é a minha frequência. Então, como a gente só tem o F, como é que faz para eu achar a velocidade angular? Como é que eu faço para achar o ômega? Novamente, eu vou analisar as fórmulas que tem o ômega. O ômega tem 3 fórmulas para analisar, mas, porém, ele só me deu o F, né? Como ele só me deu o F, eu não posso usar essa primeira, muito menos a última. Eu posso usar a do meio, que tem F, porque os 2 e o π são fixos da fórmula. É a que eu vou usar, 2πf. 2 é fixo, π também. F é 100. Então, multiplicando os 3 elementos e repetindo o π, você tem que a velocidade angular, ou seja, o ômega, 200 π radianos por segundo. Tá? É só olhar as fórmulas e pelos dados do enunciado, pelos dados e pelo que ele está te pedindo, você escolhe a fórmula. Terceira questão resolvida. Um corpo em movimento circular uniforme consegue realizar 500 voltas no tempo de 100 segundos, em torno de uma circunferência de raio 0,8 metros. Determine. Letra A, ele quer a frequência e o período. Para lembrar vocês, frequência pode ser o número de voltas ao longo do tempo gasto em segundos. E essas duas informações foram dadas no enunciado. Então, o número de voltas que foi no enunciado foram 500. Então, 500 dividido pelo tempo em segundos, 100. 500 por 100 dá 5 Hz. Essa é a minha frequência. Lembrando que se eu achei a frequência, eu também posso achar o período, porque um é o inverso do outro, né? Então, eu sei que o período é o inverso da minha frequência. A frequência que eu achei foi 5. 1 dividido por 5, 0,2 segundos. Esse daqui é o valor do meu período. Resolvi a letra A, que pedia 2 coisas. Agora, a minha letra B pede também 2 coisas. Pede a velocidade angular, que é o ômega, e a velocidade escalar, que é o V. O que nós temos no enunciado? No enunciado foi fornecido o raio, que é o R, e foi fornecida a frequência, que é o F. E ele pediu ômega. A única maneira de achar o ômega tendo R e F foi essa fórmula aqui, ó. Ômega é igual a 2πf. Nem precisei do raio agora, eu vou te mostrar por quê. Agora você tem ômega é igual a 2πf, o F você tem 5, que a gente acabou de achar aqui na letra A. Então, multiplicando esses dois, ômega é igual a 10π radiano por segundo, porque é angular. Só que ele também pediu a escalar. Eu sei que para achar a escalar, eu tenho que pegar a angular e multiplicar pelo raio, ou seja, V é igual a ômega vezes o raio. Ômega está aqui, ó, 10π, você tem que repetir o π, tá? E o raio 0,8. Então, multiplicando esses dois valores, você tem que a velocidade escalar é 8π metros por segundo. Não precisa substituir por 3,14 nem 3, o enunciado não pediu isso, então você pode manter assim. E a última questão resolvida, as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular igual a 6 radianos por segundo. Determine a distância percorrida em metros, então é aquela ΔS mesmo, tá? Por essa bicicleta no intervalo de 8 segundos.
Resolução, primeiramente você analisa os dados do anunciado. Foi fornecido o raio, já em metros, 0,4. Foi fornecido a velocidade angular, que é o ômega, já em radianos por segundo. E foi fornecido o tempo gasto, 8 segundos. Ele te pediu deslocamento, ou seja, ele te pediu ΔS. E a gente sabe que tem um triângulo, né? Tá até amassadinho, mas o triângulo tá aqui. ΔS em cima, V e ΔT embaixo. Se eu quero achar o ΔS, você cobre com o dedo ΔS, que conta que você faz? ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Só que dos dados que foram fornecidos, você não tem a velocidade escalar. Então, o que você faz primeiro? Você tem que achar a velocidade escalar. E eu sei que uma velocidade escalar é igual à sua angular, que foi fornecida, vezes o raio. Então, V é igual a angular, que foi 6, vezes o raio, que também foi fornecido, 0,4. Multiplicando os dois, eu sei que a velocidade escalar é 2,4 metros por segundo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, achar a velocidade escalar. Tendo a velocidade escalar, agora é só colocar na fórmula do triângulo. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Velocidade 2,4, tempo gasto 8 segundos. Então, o deslocamento percorrido em metros foi 19,2. Tá? Então, finalizamos a aula de hoje.